Feliz sábado a todos. Feliz sábado. A lição desse trimestre, eu creio que foi maravilhosa para nos ampliar a visão do que é a missão. Com certeza muitos de nós já sabemos, ouvimos, mas sempre tem algo novo para acrescentar aquilo que nós sabemos. Na missão, para encerrar essa lição, eu gostaria de ler aqui o verso áureo, diz assim: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apresentando... Apressando, né? Oi? Apressando, né? Apressando, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Se nós pararmos aqui para meditar apenas nesse versículo, nós teríamos um sermão. Que maneira nós que cremos em Cristo e na volta devemos viver? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta: qual a nossa missão enquanto aguardamos? Então ele diz aqui: esperando, mas também apressando, ou seja, cumprindo a missão. Jesus está voltando, nós não podemos ficar de braços abertos. Pedro aqui está falando para nós a questão do nosso testemunho. Muitos dizem: eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Mas a maneira que você vê, você interage com as pessoas, os familiares, vizinhos, no trabalho, na escola, já é um testemunho. Qual é a impressão que as pessoas têm de Cristo no nosso coração? Essa é uma pergunta que nós deveríamos pensar. E a lição, ela fala do livro de Apocalipse. O clima do livro do Apocalipse tem a ver com Cristo Jesus o Cordeiro. Ele é o centro, tem a ver com a salvação. O Apocalipse mostra o trabalho missionário a todas as pessoas sem acepção, para nós alcançarmos todas as pessoas. Mas para que isso aconteça, na lição de domingo, ele enfatiza que nós estamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missão, sempre os três estão presentes. Não é uma missão unilateral que apenas um age, mas os três agem juntos. Se nós estudarmos a vida de Jesus desde o nascimento até a ressurreição, as três pessoas da divindade estão presentes. Então, quando nós estamos cumprindo a missão, ele também está. E o livro de Apocalipse, ele chama que nós somos sacerdotes. Se somos sacerdotes, nós deveríamos ser diferentes das pessoas, ou seja, representantes de Cristo Jesus. O sacerdote é aquele que conduz a adoração, que leva a cumprir a missão. Não é apenas aquele que quer receber algo, mas é aquele que compartilha algo que ele tem. É certo que cada um de nós aqui temos experiências diferentes e vivemos em contexto diferente, mas isso é o que enriquece. Por nós sermos contexto diferente, nós alcançamos pessoas diferentes. E talvez um ou outro não alcance, mas por causa daquela outra pessoa, você consegue alcançar. O que nós não podemos perder é a nossa missão. Eu acho interessante, quando nós olhamos para a nossa missão, e nós conhecemos a Cristo, nós somos fervorosos, queremos contar do amor de Jesus para todo mundo. Vai passando os anos, parece que o gelo do pecado vai tomando conta do nosso ser e a gente vai se esfriando nisso, infelizmente. Mas deveria ser mais empolgante com as experiências, as coisas que nós temos. Nós olhamos para os apóstolos, pessoas igual a eles, caráteres diferentes, também tinham dúvida daquilo que estavam com Jesus. E eles estavam aprendendo. No momento que Jesus deixou de estar literalmente presente com eles, eles sentiram medo, desanimados e fugiram da missão. Mas quando eles se unirem em oração, em consagração pela ação do Espírito Santo, eles agora, você estuda o livro de Atos, os Evangelhos, é outra pessoa, os apóstolos. Talvez o que precise conosco durante a nossa caminhada está essa renovação do Espírito Santo. Se nós tivermos, nós teremos o mesmo ânimo, a mesma fé de quando começamos, mas com mais experiência.
Não pode ser um dom diferente do seu, de outro, mas nós temos que estar unidos nessa missão. Uma coisa dentro das igrejas de um distrito é a unidade na missão. Às vezes a gente tem essa dificuldade. Se a gente se unir na igreja e as igrejas se unirem, nós seremos mais fortes. É isso que Deus espera. A unidade tem a ver com o Espírito Santo, a divisão tem a ver com o diálogo. Por isso que numa missão, quanto mais unidos, mais fortes seremos. Quando nós olhamos aqui para a parte de segunda-feira sobre a missão dos 3 anjos, poucas pessoas talvez compreendem Apocalipse 14, 6 a 12 como nós. Talvez nós seremos um único povo. Isso não nos leva à vaidade, orgulho, mas leva à responsabilidade de compartilhar os que os outros ainda não compreendem. A missão das 3 mensagens angélicas: pregar o evangelho a todo mundo, a cada tribo, nação e língua. Olha que interessante. Nação, tribo e língua. A lição da escola sabatina mostra um lugar da missão, mas a maior missão está em nosso lar, em nosso redor. E às vezes a gente acha, se eu fosse na China, se eu fosse na Mongólia, se eu fosse lá. Não, a missão é aqui onde nós estamos. Pense nisso. Se você não conseguir ser um sacerdote na sua casa, lá fora você também não vai conseguir ser. Por isso a Bíblia diz: aquele que governa bem a sua casa pode governar a casa de Deus. Quando nós compreendemos isso daqui, nós fazemos bem aquilo que está ao nosso redor. E quantas pessoas podem ser influenciadas pelo nosso testemunho? E aqui ele diz: na pregação, Apocalipse 14, tem que levar as pessoas à adoração ao Criador. Não adoração ao pregador, mas ao Criador. Muitas pessoas esquecem que quando apresenta o Evangelho é enfatizar Cristo. Hoje é normal a gente ver os coach espiritual crescendo no YouTube. Muita gente seguindo. Fala de psicologia, cita uma passagem bíblica, mas não é bíblica. E a gente parece que gosta dessas coisas. E fala de testemunhos, enche de pessoas. Por que a gente não gosta de ouvir a palavra de Deus, Deus falando pessoalmente com a gente? Hoje nós estamos em declínio no estudo da Bíblia, na convivência, na intimidade com a palavra de Deus. Os coaches estão crescendo. Por quê? As pessoas gostam de ouvir o que os outros têm e testemunham outras coisas. E essas pessoas, no fim, estão mais preocupadas com os recursos financeiros que advêm desse recurso do qual eles fazem do que outro. Hoje há igrejas pelo YouTube, não tem igrejas físicas. Tem gente que é pastor de igreja do YouTube. Porque dá mais dinheiro e menos trabalho. Mas e nós seguimos a qual pastor? A qual nós estamos nessa missão? É a qual nós vamos representar para aquele que nós temos. Que Deus Criador que nós servimos, que Salvador nós temos a certeza que nos perdoa. Na parte de terça-feira traz uma palavra que nos chama a atenção. Todos. Deus quer salvar todos. Quer que todos se arrependam. Quer que todos sejam salvos. Quer que todas as famílias sejam abençoadas. Mas serão? Sim ou não? Eu entender, né? Deus quer salvar, mas nem todos. Então, eu vou enfatizar uma palavra que já no passado eu já falei aqui para vocês: universalismo. É o que o diabo tem trabalhado hoje. O que é universalismo? Não importa como você é, no fim todos vão ser salvos. Então, Deus vai salvar todos. Se você não vai na primeira leva, você vai na segunda. Se você pega a teologia da maioria das igrejas, é assim. Você não vai no primeiro grupo de santos, vai no segundo grupo. Você não vai na primeira, e isso traz um conforto para o coração. Porque no fim todo mundo vai ser o camarada lá, às vezes tem tudo para não ir para o céu e falar, no fim ele está salvo. Não estou julgando, estou só comentando. Por quê? Porque a gente quer que todo mundo seja salvo. E Deus não vai cobrar salvação nisso. Vai cobrar salvação pessoal, mas dos outros não. A salvação tem a ver com Deus, não comigo. Comigo tem a ver com testemunho. Quantas pessoas eu tenho testemunhado e semeado o Evangelho? Isso Deus vai perguntar. Mas Deus não vai perguntar quantas eu salvei.
daí não é papel meu. O único Salvador é Cristo. E às vezes a gente confunde. A gente quer salvar, em vez de semear. E quando a gente entende que semear, a gente é mais feliz na pregação do Evangelho. Por quê? Você não conhece o coração. Um coração é mais duro, mais mole. Um parece que está aceitando, mas no fim não muda. Outro parece que não vai, no fim muda e transforma. Deus conhece o coração, mas Ele quer que eu e você pregamos e testemunhamos. Mas todos vão salvar? Todos vão comparecer perante o julgamento de Deus? Eu posso julgar quem está salvo ou não? Não. Mas todos vão comparecer. Deus vai perguntar conforme eles conheceram, conforme eles ouviram, se eles viverem e praticaram. Sabe, queridos, uma das coisas difíceis é nós pensarmos primeiro em nossa salvação pessoal. Porque às vezes se preocupamos com os outros e acabamos nós se perdendo. A gente quer salvar todo mundo, principalmente a família, os mais perto. Procure viver o Evangelho e deixe Deus para salvar. Nós podemos interceder, podemos testemunhar, podemos até ajudar, mas não podemos salvar. E quando nós entendemos isso do todos, nós sejamos mais felizes, nós sejamos mais alegres na pregação do Evangelho. Por quê? Porque Deus vai ser misericordioso querendo salvar todos, e todos chegam ao arrependimento. Então todos terão oportunidade. Mas qual é o meu papel? O que eu estou fazendo? Estou me preparando, como nós lemos no verso alto, preparando e apressando, testemunhando. Então não é só se preparar, tem que também apressar. Pense numa coisa que às vezes a gente fica assim debatendo, né? Mas aqui é a lição de quarta fala, 1 Coríntios 3:6. Eu plantei, Paulo falando, Apolo regou, mas o crescimento vem de quem? Então, quando você estuda o livro de Atos, preste atenção, o crescimento sempre vem de Deus. Várias vezes ele aparece. E o Senhor deu o crescimento, o Senhor cresceu e muitos aceitaram o Senhor. Qual foi o papel deles? Testemunhar, semear. E quando você pensasse numa coisa comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz que cerca de 3.000 pessoas foram batizadas. Mas será que só 3.000 pessoas você acha que estava naquele momento, naquela festa em Jerusalém e ouviram a mensagem? Era uma festa de milhares de pessoas. Dobrava até o número dos habitantes da cidade por causa daquelas festividades. A gente olha pelo número em si, então parece que é o quê? Imagina se tivesse um batismo em Pederneiras de 3.000, seria muito ou não? Mas quantos em Pederneiras já ouviram a mensagem? Então seria pouco, estou dizendo proporcionalmente, está entendendo? Não estou desvalorizando, só quero que a gente entenda. Porque quem tocou no coração daquelas pessoas para perguntar para Pedro, o que faremos? O Espírito? Por isso, querido, a nossa dupla missionária é o Espírito Santo. Nós não teremos nenhum êxito se confiarmos apenas no poder humano. E às vezes eu fico triste, porque muitos de nós procuramos conhecimento, treinamento nas coisas do mundo. Pode ser um coach ou outras coisas. Em vez de buscar na Bíblia, no livro de profecia, aquilo que Deus fala para a gente. A gente tem muito a ensinar, mas parece que a gente quer aprender com os outros. Aquela igreja cresce muito, aquele outro, e às vezes quando você vai estudar lá, muitos deles estudaram nossa literatura. É interessante isso daí. Muitos deles estudaram isso. Às vezes eles não falam, mas eles estudam. Eu lembro que eu estava comportando em Bauru, minha esposa estava junto também, e um domingo eu bati numa casa, era uma esposa do pastor, eles falam pastor, e ela falou, meu marido está lá na igreja, ele gosta de literatura, vai lá visitar. Eu estava na Vila Falcão e fui lá no centro, mais perto da igreja central de Bauru. Ou visitei o escritório dele, e ele gostou da literatura, ele falou que quer comprar, mas ele falou que queria mostrar a minha biblioteca dele. Ele tinha mais livro
da casa da dor é mais do que muitos de nós temos na nossa boca. E era a base da pregação dele. Então, eu fico dizendo assim, eu não estou dizendo que ele vai ser salvo, mas as pedras também estão. A semente está sendo semeada. Por isso que você vê alguns testemunhos de algumas pessoas e fala, nossa, seria impossível. Mas Deus já estava trabalhando com aquela pessoa, bom? E eu pergunto o seguinte, o êxito da missão está no quê? Naquilo que eu estou fazendo para... Os discípulos de Jesus são puros e permanecem leais a Ele com uma nova medida que Ele conduz por meio da voz mansa e suave do Espírito Santo. Quando você serve a Deus pelo Espírito Santo, você compreende a missão? Sim ou não? Você vai para a missão e não compreende. Só que depois que você termina a missão, você entende por que você estava lá e por que você fez aquilo. Pode ser uma reportagem, pode ser um pastor, pode ser um estudo bíblico, pode ser uma coisa que está fazendo. Pense que eu estou falando isso na real. A gente planeja e faz, mas a gente não entende, a gente acha até que faz. E quando termina a missão, pensa, por isso que Deus queria que eu estivesse aqui, por isso que eu fiz. Às vezes a entrega de um livro missionário já aconteceu conosco. A minha esposa bateu numa casa e a pessoa assistia Novo Tempo, ela estava esperando a gente bater na casa dela para receber o livro missionário. Depois a convidamos, ela foi para a igreja. Olha que interessante. Quem que estava trabalhando aquela mulher? E quem estava trabalhando conosco? E nós íamos embora sem passar lá. Vamos passar mais um aqui. E a pessoa esperando lá a gente não sabia. Sabia? Planejamos entregar o livro de casa em casa, fazer, não era isso? Uma meta? Fizemos certo. Mas sabia que encontrar uma pessoa dessa? Você pregando ou louvando a Deus, tem alguém sentado aqui. Você sabe que às vezes a mensagem vai tocar as portas do coração da pessoa? Não. Você se preparou para isso, mas não sabe. E às vezes aquela pessoa se converte pela sua mensagem, pelo louvor que ela ouviu. E eu não sabe o fim da... Depois você fica feliz com Deus. Olha, eu fui um instrumento nas mãos. Então, pense nisso que eu estou falando para você na missão. Qual é o objetivo da missão? O objetivo da missão é pregar a todas as pessoas sem acepção de... Não é salvar. A sua missão não é salvar. A missão de Jesus é salvar. Mas a minha não é. A minha é pregar sobre a salvação de Jesus. É apresentar Jesus para as pessoas. Por isso, se eu pensar assim, minha missão é mais fácil. É ou não é? Porque quando a gente quer salvar as pessoas, a gente fica frustrado. Por exemplo, você deu estudo bíblico, 28 estudos, ouvindo a voz de Deus. A pessoa empolgada, estudando tudo, quando termina, você faz aquele batismo, ela fala para você, mas agora eu não quero batizar. Eu gostei, eu queria só conhecimento. Já ouvi isso aí. A pessoa empolgada, animada, e no fim, joga um balde de água fria, você fala, o que adiantou? Então, se eu pensar em números, eu ficarei frustrado. Uma comparação é com a história de Jonas e Noé. Jonas pregou para uma cidade que se converteu todo mundo. Noé pregou para um povo que ninguém se converteu, a não ser a família dele que entrou na arca. Mas eu disse que a nossa primeira missão é a família. A nossa missão não é salvar, a primeira missão é a família. E a dele foi só a família, né? Mas só atinge o objetivo. Muitos de lá que morreram estavam salvos. Não que morreram no dilúvio, antes do dilúvio, que ajudaram na construção. Quando a gente estuda um pouco sobre profecia, fala. Muitos que ajudaram lá morreram. Não no dilúvio. O dilúvio é aqueles que não creram. Mas pense comigo. Quando você vê um irmão levando muitas almas a Cristo, você fica feliz ou tem ciúmes? Tem muita gente que tem ciúmes. O que é ciúmes? Vai ficar vendo, aquele cara está unido na missão ou a gente está contra a missão? A gente deveria estar unido. Ai que bom, vou orar para aquelas pessoas, vou receber bem. Não é assim? Unido. Mas às vezes a gente tem ciúmes.
Ai, aquele prospera, e a gente fica pensando. Queridos, na missão não pode ter ciúmes. Os apóstolos entenderam isso, mas com o tempo. No começo eles tinham, não tinham? Um queria ser melhor que o outro, fazer mais que o outro. Eles foram há um tempo sendo lapidados. E Deus está lapidando eu e você. Eu conversei com uma irmã da minha igreja. Ela tem 94 anos, 77 anos de batismo. Será que nós achamos que temos muito tempo de batismo? 77 anos de batismo. Ela foi secretária de uma igreja lá em São Paulo, da escola sabatina, quando ela entrou na igreja com 17 anos de idade. Está firme. Olha só. Mas o filho dela não é da igreja que cuida dela. Nós estamos fazendo contato, convidando ele. A esposa dele é filha de um outro pioneiro da igreja que faleceu. Já fui pastor dele também. Faleceu com 87 anos. Mas a filha também não vai na igreja. Qual que é a missão dos pais? Era salvar os filhos. É a alegria de ver os filhos entregando a vida de Jesus. Uma pessoa na idade dessa, os filhos você já sabe, que também já tem bastante idade. É alegria, não tem idade, tem missão. Todos nós passamos por altos e baixos da nossa vida. Nós temos alegrias, mas temos também tristezas ou provações. Mas a pergunta é como enxergamos as coisas nós passamos por isso. Alguns, por passarem provações, desanimam da fé, ficam fracos ou abandonam a fé. Outros, ao passarem provações, se fortalecem. Nós somos daqueles que desistem ou daqueles que se fortalecem? Esse é um ponto. Eu disse que todos nós temos altos e baixos. Você me permite ler alguns versos aqui, dentro do contexto que você está dizendo. Está lá em Hebreus 11, não, Hebreus 10, o verso do 36, 37 e 38. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não se compraz a minha alma. E o 39 também. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Hebreus 10, do 36 ao 39. Temos um testemunho lindo para testemunhar. A gente, quando começa a fé, a gente quer contar o testemunho dos outros, mas você tem o seu para contar. Deus quer que você conte o seu. Deus quer que você fale o que Ele fez na sua vida. Isso vai alcançar as pessoas ao seu redor. Eu li uma história de uma mãe que, ouvindo um evangelista, ela disse para o evangelista: eu quero ser missionária. E o evangelista disse assim para ela: vá para a sua casa e o campo missionário seu são seus filhos. Ela tinha muitos filhos. E ela educou tão bem seus filhos que um deles se tornou um grande pregador de reavamento espiritual, John Wesley, cumprindo a missão na sua. Ela não foi uma missionária, uma grande pregadora, mas seu filho foi. E ela preparou toda a sua família para Jesus. Nós temos. Hoje, nós podemos pensar, como a lição de quinta-feira fala, há dois grupos de pessoas: os alcançáveis e os não alcançáveis. Os alcançáveis é aqueles que têm a Bíblia, aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que parecem com a mensagem da missão. São alcançáveis. É mais fácil de evangelizar esses, é ou não é? Falta alguma coisa ou outra para ele aceitar. Tem uns que parecem mais cristão do que a gente às vezes. Falta dar uma lapidada na pessoa. Os não alcançáveis são aqueles que não aceitam a Bíblia e nem Jesus Cristo. A maioria de nós não tem o dom, talvez, para ser missionário nesse mundo, mas através da fidelidade nas suas ofertas pode alcançar. Você testemunha onde você está, não precisa ser missionário lá, mas
seja fiel nas ofertas que elas vão alcançar a questão. Olha como que nós podemos cumprir a missão de algumas maneiras diferentes. E eu fico pensando, queridos, o plano de Deus é salvar todos, e você vê várias vezes ali, todos, mas temos que ter também a cuidado que nem todos serão. Então, quando eu olho para a lição aqui, eu fico pensando, se Deus quer salvar todos e todos não serão salvos, a pergunta é: qual a minha missão? Qual a sua missão? O que você está fazendo com aquilo que você quer? Sabe por que muitas pessoas ficam fracas na fé ou desanimam? Porque não cumprem a missão. Quem está envolvido na missão não fica fraco. Quem não se envolve na missão vai se enfraquecer. Ah, mas não tem nenhum cargo na igreja. Para cumprir a missão precisa de cargo na igreja? Não precisa. Cumprir a missão é visitar. Quantos de nós estamos fazendo visita? Talvez seria uma vergonha se a gente pedisse um relatório. E aí a pessoa falou: ninguém me visita, mas também não visita ninguém. É uma realidade. Quantos estudos bíblicos você está dando? Não estou perguntando quantas pessoas estão sendo batizadas, mas quantos estudos semeando? Para quantas pessoas você distribuiu o livro missionário? Quantas pessoas você foi visitando no hospital? Qual a sua parte na missão? Eu vou dizer para você, e posso falar aqui para o João filmando aqui também, eu não tenho preocupação no meu ministério com associação e nem com a igreja. A minha missão é com Deus. E quem toma nota do que eu faço ou não é os anjos. Se você tiver essa convicção, você pode ser tranquilo. Você não precisa impressionar nem fazer nada. Você está cumprindo aquilo. Os resultados vêm com Deus. Pense nisso. Tem os desertos. A gente, como pastor, tem muito deserto também. Vocês também têm os desertos. E olha, tem hora que a gente olha para o deserto e não aparece nem um oásis. Aí parece que é mais difícil ainda. Mas é que eu disse, a missão só vamos entender quando ela o quê? Termina, e não no começo dela. Nós achamos que entendemos, sabemos tudo, temos toda a teoria, todo o plano perfeito. Mas só quando termina a gente entende o plano. A missão é interessante, ela tem que ser uma dependência total de Deus. Quando Deus falou isso para os apóstolos, eles também não entendiam. Eles foram pela fé. Depois, devagar, eles foram sendo lapidados, entendendo o que era. Nós temos muitas pessoas que têm muitas teorias, mas têm pouca experiência com Deus. Nós deveríamos ser aqueles que temos conhecimento, mas também temos experiência. Estou a bastar, de nada tenho falta. Esse daqui não vai servir para nada. Mas talvez aquele que tem pouco pode ter muito mais do que aquele outro, porque ele vive a fé que ele tem. A lição, na parte de auxiliar, ela diz assim: desde o momento em que Adão e Eva escolheram seguir o caminho contrário ao caminho do amor revelado por Deus, a humanidade e a terra como um todo passaram a enfrentar o sofrimento e a morte. Queridos, quando um filho seu desvia do plano que você fez para ele, você fica feliz? Quantos ficam felizes? Nós ficamos tristes. A gente coloca algumas metas para a nossa família e a gente quer ver eles salvos. E quando não se cumpre, a gente fica triste ou não? Sim ou não? Sim. Quantos de nós temos aqui familiares mais perto que afastados? Não é triste? Pense nisso. O que você pode fazer para testemunhar? Orar, interceder, mas não pode salvar nenhum deles, infelizmente. E parece que para nós é um balde de água fria ou, sei lá, um desânimo espiritual. Quando você está ajudando um monte de pessoas, mas não consegue ajudar aqueles que estão mais perto de você. Não é? Pensa nisso, vocês. Você faz de tudo, às vezes ganham muitas almas, tem um cargo na igreja reconhecido, são irmãos de casa, não se faz.
Tem lá desde o princípio. Caminho estreito. No caminho lá, as ovelhas, os cabritos e mais, por aí vai. Então, mas é justamente isso que eu estou dizendo. Sim. A gente faz de tudo por eles, ora por eles, chora por eles, passa a noite em claro intercedendo, e a gente às vezes não vê aquilo que a gente gostaria de ver. Ninguém vai levar de carona em ninguém. Se eu não me engano, o Jeremias ou Ezequiel fala que se não é nem a sua família, não seres mesmo. Você está entendendo o que é salvação? Pregar a salvação é uma coisa, e aceitar a salvação é outra coisa. Eu e você temos que ser aqueles que aceitamos a salvação, e por isso nós pregamos a salvação. Você imagine comigo quando Jesus veio à terra, aquelas pessoas que viram Jesus nascendo, crescendo no bairro rural de Nazaré, como que eles viam Jesus como Messias? Não é esse não. Derrapado, hein? Ué, Jesus não disse que como um profeta reconhecido nessa terra? Será que esse daqui pode dar alguma coisa em Nazaré? Sair algo de bom de Nazaré? Às vezes nós somos assim, nós somos preconceituosos. Nós temos nossas ideias preconcebidas e aí acabamos julgando aquilo lá em vez de aceitar as coisas de Deus. Santo de casa não vai milagre. E Paulo? Se Paulo fosse aqui de Pederneiras e se convertesse, como é que a gente ia ficar pensando em Paulo? Será que é verdade? Será que ele não está aqui só para investigar a gente? Será que não é uma investigadora aí, aquele que está aqui? Porque é fácil a gente olhar a história de fora, mas se você estiver convivendo ela, como você pensaria nela? Muitos falam, pegam ali e falam assim, ó, é um tranqueira do caramba, quase foi na igreja e virou santinho. As pessoas pensam assim, né? Mas Deus vê o coração. Uma coisa aí que eu achei bem interessante, é da questão de que nós pregamos, damos isso no bíblico, mas às vezes a gente não vê o convertido. Fala um pouquinho mais. Não, eu disse assim, que você falou aí, que por exemplo, a gente às vezes dá um estudo bíblico, você dá um testemunho, e você não vê a pessoa se converter, mas isso não é um trabalho meu, isso é o Espírito Santo que convence a pessoa. Mas às vezes eu fico imaginando assim, ó, como igreja, organização, eu tive presente em algumas reuniões já, né, de concílio e outras mais. Mas parece que os pastores nas nossas reuniões é assim, ó, olha, a igreja de Pederneiras só teve um batismo. Ele não pergunta assim, quantos estudos bíblicos foram dados na igreja de Pederneiras, entendeu? Parece que estão preocupados mais com os batismos, com os estudos bíblicos, ou seja, com a missão que a igreja está levando. Então, em algumas das vezes que eu já vi algumas semanas de orações, por exemplo, aqui em Pederneiras, é tipo assim, pastores preocupados em batizar alguém, porque parece que se ele não batizar ali, o trabalho dele foi frustrado, entendeu? Não estou dizendo que é isso, mas o que dá a entender parece que é isso. Não, precisa batizar alguém para ter um relatório de alguma pessoa que foi batizada para levar, porque senão parece que o próprio pastor sai daqui frustrado. Irmão, o que você falou é real, mas se nós pensássemos diferente, eles não agiriam assim. Quer ver uma coisa? Joãozinho, dá um pau. A missão de Deus tem que ser a minha? Vamos lá. A missão de Deus tem que ser a minha? Se a missão de Deus for a minha, nós não teremos dificuldade. Essas dificuldades que nós vemos aí é porque a missão de Deus não é igual a nós. Nós queremos ter algo, e eu acho interessante para ensinar a Deus como cumprir a missão, em vez da gente aprender com Deus. Queridos, durante esse trimestre nós vimos como alcançar e compartilhar a mensagem com pessoas que aparentemente não seriam alcançadas. Eu quero dizer para você, agora eu vou fazer um apelo para você. Vou fazer um apelo para você. Durante esse ano 2023, quantas pessoas você, eu não perguntei quantos batizou, quantas você alcançou para Cristo, quantas você testemunhou, quantas você apresentou a Cristo para elas, quantos corações você semeou a semente? Se você não fez, aqui está apitando aqui na sua cabeça aquele alerta da sirene, está indo para o UTI espiritual. Porque se você não estiver cumprindo a missão, você está morrendo espiritualmente. Mas se você está cumprindo a sua missão, talvez precise, isso é normal também, a gente precisa melhorar sempre. Tem alguma coisa que a gente faz bem, tem outra que não,
E por isso que o testemunho ele ajuda a gente a compartilhar e um melhorar que o outro não. Eu lembro que eu dei muito estudo bíblico quando eu conhecia Jesus aqui na cidade de Pederneiras. Eu queria levar tudo o meu zelo à estrada. E aí eu fui trabalhar no evangelismo lá em Campinas com o pastor Luiz Gonçalves. E o pastor Luiz Gonçalves falou: a sua apresentação é boa, mas falta uma coisa, precisa melhorar o apelo. E depois que eu melhorei o apelo, 70%, 80% das pessoas que eu comecei a apresentar, que eles começaram a tomar decisão. Então às vezes a gente também tem alguma coisa que tem que o quê? Melhorar. Cada um fala na sua área. E eu vejo assim, às vezes, por exemplo, cantar. Tem muita gente que canta bem. Eu acho interessante, agora já não tem mais, o que eu vou falar aqui é de outro modo. A pessoa ia lançar um CD, aquele primeiro CD dela era uma consagração, que olha, a pessoa estava quase no céu pelas músicas. O segundo CD ele já não era igual ao primeiro. Por quê? Ele está mais preocupado em vender CD e agradar as pessoas do que cumprir a missão. Eu estou usando essa ilustração porque nós somos iguais. Nós estamos aqui para adorar a Deus ou para receber adoração? Esse é o ponto. Eu não tenho puxão de orelha de ninguém. Nós estamos só estudando o que a missão está falando. Se eu entendo que eu não estou fazendo, o que eu preciso fazer? Melhorar. Se eu estou cumprindo, amém. Esse é o caminho de permanecer nele. Mas ninguém vai para o céu sem cumprir a missão. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ninguém vai para o céu sem cumprir a missão. Nós não estamos falando de números, nós estamos falando de testemunho, de apresentar o Evangelho para as pessoas. Por isso Pedro disse lá: antes importa agradar a Deus do que as pessoas. E muitas vezes eu e você erramos querendo agradar mais as pessoas do que a Deus. Que o Espírito Santo nos capacite a cumprirmos essa missão. Que esta igreja pode ser reavivada pelo poder do Espírito Santo. E eu digo para você, para que ter uma igreja maior se aqui está sobrando lugar? Para que ter uma igreja bonita se não tem para quem apresentar a Jesus? Jesus disse: esse templo eu vou destruir em 3 dias. Quiseram matar ele. Ele está preocupado com o quê? Com o templo físico e não com o próprio Jesus, né? Então fala, Zé. O maior testemunho, pastor, é viver aquilo que nós falamos. Esse é o maior testemunho.